Imagino que você nunca tenha visto uma tempestade de sapos. É isso mesmo, chover sapos. Não é loucura, é um fenômeno natural incrível que acontece no planeta. E eles são muitos. Eu vou te mostrar 10 desses fenômenos inacreditáveis. O primeiro deles é o fenômeno natural que vai levar você a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Corre que dá tempo! O olho da África. Imagina chegar no deserto e se deparar com uma estrutura circular que parece impacto de um meteoro. Ou talvez construído por uma nave espacial que pousou ali. Isso existe e tem o apelido de Olho da África. Mas na verdade ele se chama Estrutura de Richat, ou Domo de Richat. Ele fica perto de Ouadane, na Mauritânia, no meio do deserto do Saara. O círculo tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro e só pode ser visível em sua totalidade no espaço sideral. É muito grande. Eu acharia certamente que é coisa de alienígena. Ela foi descoberta em 1965 por uma missão Gemini americana. E até hoje é um enigma científico raríssimo. Segundo as últimas interpretações geológicas, ela provavelmente é o resultado de uma erupção vulcânica atípica. Ela teria ocorrido há 100 milhões de anos, no período Cretáceo. E depois teria afundado devido a um longo processo de erosão. Para mim, parece coisa de alienígena, mas eu não posso afirmar nada. Mas ela se tornou uma espécie de ponto de encontro para as tripulações dos ônibus espaciais. As rochas deslizantes. Imagine ver rochas deslizando na areia e formando desenhos de linhas complexas. Já viu isso em algum filme? Nem precisa, porque isso realmente acontece. É num lugar chamado Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, Estados Unidos. Olha o nome, Vale da Morte. Uma parte dele se chama Playa, que é uma enorme planície. É lá que a coisa acontece. As rochas encontradas na área da Playa se originam das colinas dolomíticas do entorno, embora algumas sejam de cianito e feldespato. São encontradas a distâncias de até milhares de metros de sua fonte, com rastros atrás de si marcados na lama seca, que sugerem o movimento por tração. A maior parte dos estudiosos aponta que o vento atuando sobre a superfície de lama fresca causa o movimento das rochas. Mas o pesquisador George Stanley considerou que os ventos da região não são fortes o suficiente para mover rochas que pesam até 300 quilos. Ele sugeriu que a formação de placas de gelo em torno das pedras poderia ajudar o vento a fazê-las deslizar. O que você acha? Será mesmo um fenômeno natural ou algo inexplicável? Lava azul. Isso nunca vimos nem nos filmes de ficção, mas elas existem. Será mesmo real? Há alguns anos, a internet ganhou mais vida com as incríveis imagens do vulcão Kawalirren, capturadas pelo fotógrafo francês Oliver Grunerwald. As imagens não possuem nenhum tipo de filtro ou edição e mostram a lava sob uma linda chama com tons de azul e roxo eletrizantes. É um fenômeno realmente lindo. Mas será que é mais perigoso que as lavas comuns? Ao contrário do que parece, a lava não é realmente azul. O que acontece é que no Kawalirren emergem quantidades enormes de gases sulfúricos junto com a lava. Esses gases, em contato com o oxigênio e as altas temperaturas do vulcão, queimam muito rápido e produzem as chamas azuis. O que torna o fenômeno lindo é ele ser observado durante a noite. Esses gases são muito perigosos e nocivos à saúde, principalmente para muitos mineradores irregulares que mineram o vulcão sem nenhuma proteção.
Árvores casulo. Você tem medo de aranha? Dá nervoso ver sua teia. Imagina ver várias árvores cobertas de teia de aranha, como se fossem um casulo gigante. Não é uma cena de filme de terror não, viu? É um fenômeno real que aconteceu no Paquistão em 2010. Tudo aconteceu por causa das enchentes. Elas criaram um lago do tamanho da Itália e atingiram quase 20 milhões de pessoas, cerca de 10% da população paquistanesa. Foram consideradas tragédias piores do que o tsunami de 2004 ou o terremoto no Haiti. Como as águas demoraram meses para baixar, as aranhas subiram para o topo das árvores e criaram verdadeiros monumentos que lembram a pior enchente do país. Mas essa curiosidade natural trouxe uma boa notícia para a população traumatizada pelo desastre: a redução dos casos de malária. Porque, apesar de muita água parada, os mosquitos ficam presos nas teias de aranha. Chuva de sangue. Já imaginou tomar uma chuva de sangue? Assustador, não é? Mas já aconteceu e é real. Quando o fenômeno aconteceu, a internet se encheu de imagens da chuva de sangue. Foi uma loucura, parecia um apocalipse. Mas o que de fato aconteceu? Essa chuva foi em Norilsk, no Ártico Siberiano, uma cidade com 100 mil habitantes. No dia 6 de julho, choveu e a água era avermelhada. A cor era tão forte que conseguiu tingir o chão de vermelho. Deve ter sido apavorante olhar da janela e ver água vermelha caindo do céu. Mas na verdade, não se trata de sangue. A água se torna avermelhada por causa de pós e areia que se misturam a ela. Eles são levados pelo vento até as nuvens. É comum acontecer em regiões próximas a desertos e onde esteja chovendo pouco. Até mesmo o pó dos telhados das casas pode contribuir com o fenômeno. No entanto, o jornal Live Science aponta que a fonte desta chuva vermelha pode ter sido uma fábrica local. Ela extrai níquel e paládio e que parece que estava fazendo uma limpeza na ferrugem presente nos telhados das instalações. A tempestade eterna. Você tem medo de relâmpagos? Se imagine em um lugar com uma tempestade de raios eterna. Não é uma distopia, estamos falando dos relâmpagos de Catatumbo. Esse lugar fica na Venezuela. Em uma noite tranquila, o local chega a ser atingido por milhares de relâmpagos por hora. O nome Tempestade Eterna é um pouco exagerado, sabe? Mas no local há uma média de 260 dias de tempestade por ano. É muita tempestade. São várias horas contínuas de chuva iluminadas por milhares de raios. Tudo um fenômeno natural. E isso quase todos os dias, viu? O fenômeno ocorre principalmente por causa das altas temperaturas da região, que fica na linha do Equador. Esse não é um fenômeno ocasional. É o dia a dia das pessoas do lugar. Impressionante. Tempestade de sapos. Mas já que falamos em chuva de sangue e tempestade eterna, vamos a um fenômeno ainda mais apavorante. Uma tempestade de sapos. Isso mesmo. Choveu sapo, você acredita? Eu não estou inventando não, viu? Mas esse é um fenômeno que eu não tenho a menor vontade de presenciar. E não é uma ação mágica ou divina. Ele é uma simples soma de fatores. Ventos fortes e animais leves. Ou seja, em uma tromba d'água, quando um redemoinho encontra água. Isso torna possível que sapos também sejam levados pelos ares. O processo todo ocorre da seguinte maneira. Um pequeno tornado se forma sobre a água, gerando a chamada tromba d'água. A causa é um sistema de alta pressão que precede grandes temporais.
O seu centro é um túnel de baixa pressão, que fica dentro de um túnel de alta pressão. E com isso ele consegue sugar pequenos objetos e até mesmo animais. A chuva de sapos acontece exatamente quando o temporal atinge a Terra. Com a mudança de terreno, a tromba d'água perde sua força. A pressão diminui, liberando objetos que estavam dentro dela, incluindo os sapos. Os Barnacles. Ele também é conhecido como Dedo Gelado da Morte. E é realmente assustador e mortal. Barnacle é um fenômeno raro, muito semelhante a um tornado subaquático e ocorre em águas polares. Ele é semelhante a uma estalactite. Parece um dedo comprido gigante. Ele é devastador. Pode congelar tudo à sua volta. Qualquer animal marinho que passe nadando pelo Dedo da Morte morre congelado. Ele acontece no inverno polar, quando a temperatura acima do mar cai para 40 graus negativos. Muito mais frios que a água do oceano, que tem uma temperatura em torno de 2 graus negativos. O congelamento da superfície da água acaba formando uma espécie de gelo poroso repleto de canais internos. A água salgada do mar acaba passando por esses canais, fazendo com que a água menos fria suba e a água mais fria desça, por conta de sua densidade. Ela vai saindo do canal e se congelando, aumentando o tamanho do dedo. Se a água estiver calma, ele não se quebra e atinge o fundo do mar, congelando tudo o que toca. As geleiras que sangram. Na imensidão branca da Antártida acontecem sangramentos. Sim, escorre um rio vermelho de geleira. Mas você está certo em pensar que não é sangue, e sim um fenômeno natural. A cor vem de uma antiga água do mar, muito rica em ferro. Ela ficou presa sob o gelo por 2 milhões de anos. Para nós, o que conta são as incríveis cachoeiras de água vermelha com a altura de um prédio de 5 andares. Ter essa visão no meio da imensidão branca de gelo é uma experiência única. Já os pesquisadores veem o fenômeno de forma diferente. Eles colheram amostras da vida microbiana na boca das cataratas. Os micróbios normalmente vivem em lugares extremamente escuros, salgados e sem oxigênio. As cachoeiras de sangue são um lugar único para estudar extremófilos fora do seu inacessível habitat natural. Bioluminescência. E para encerrar, vamos acender as luzes. E são muitas luzes. Areias que, quando você passa o pé, brilham. Ondas que parecem ter luz no seu interior. É muito mais. Se não fosse algo muito divulgado na internet, talvez nos gerasse medo. Mas as luzes não são produzidas pela areia ou pelas águas. São animais que fazem esse efeito. Não exatamente animais. São organismos vivos. Vamos entender o fenômeno. Ele é uma característica homoplástica. Isto é, surgiu de forma independente diversas vezes na história evolutiva da vida. Ocorre com frequência em vertebrados e invertebrados marinhos, mas também em fungos e insetos, como os vagalumes. Entretanto, os primeiros organismos a adquirirem bioluminescência foram as bactérias, e a simbiose entre bactérias e animais é o que possibilita a emissão de luz por grande parte dos metazoários bioluminescentes. O mecanismo por trás da bioluminescência envolve uma molécula capaz de emitir luz, a luciferina, e uma enzima, a luciferase. A luz é emitida quando a luciferina é oxidada, sendo esta a reação catalisada pela luciferase. Complicado de falar, mas muito bonito de se ver. Mas não tão bonito quanto você curtindo nosso vídeo e se inscrevendo no canal. Hoje falamos de fenômenos naturais incríveis. Alguns assustadores. A natureza é mesmo sensacional, né? Aqui no canal você tem sempre vídeos impressionantes.
Olha esse que conta casos de homens que foram abusados por mulheres. Parece inacreditável. Mas não é, viu? Confere lá para ver que inusitado. Até o próximo vídeo.